Boa noite, oi Priscila, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live de quinta-feira. É a nossa 8ª live, 2 meses aí, firmes e fortes, trazendo conteúdos sobre empreendedorismo, sobre estruturação de negócios, sobre formação pessoal, porque afinal, né, precisamos de todos esses outros conhecimentos para a gente gerir os nossos negócios. Eu também me sinto uma empresária, porque não? O escritório de advocacia ele é um negócio e a gente tem tantas dificuldades para administrá-lo como qualquer outra empresa, né? E hoje o tema é o que nos leva ao sucesso nos negócios e na vida também? A motivação ou a disciplina, né? O que contribui efetivamente para o nosso crescimento, para um sucesso a longo prazo, né? Para a gente ver os nossos feitos aí se propagarem no tempo. E por que eu trouxe esse tema? O que eu percebo são muitos micro e pequenos negócios, né? Micro e pequenos empreendedores, pequenas empresas que têm uma atividade importantíssima, que desenvolvem trabalhos excelentes e geralmente os seus proprietários, os donos dessas empresas, né, os profissionais liberais, enfim, os microempreendedores, eles têm um dom, um talento, uma disposição em ajudar os outros e as empresas, elas são fechadas, os negócios são desfeitos, as sociedades são desfeitas, os negócios terminam porque não conseguiu executar um projeto a longo prazo, né? Então, toda a estruturação de negócio, quando a gente fala em estruturação de negócios, a gente sempre pensa a longo prazo, né? Nós sempre vamos construir estruturas dentro de uma empresa, por isso estruturação, né? Nós sempre vamos construir estruturas para levar essa empresa a um longo prazo. E aí que as pessoas desistem no meio do caminho. Não só desistem, como também passam por situações que são difíceis de superar mesmo. E as empresas não conseguem permanecer em atividade. E aí que vem, né? E o que levou essas pessoas a empreenderem, né? O que fez com que esses empreendedores deixassem de ser empregados, deixassem de ter carteira assinada, ou nunca tiveram, né? Tem pessoas que são empreendedoras desde que começam a sua atividade financeira. O que os levou? Uma grande motivação levou essas pessoas a empreenderem, né? Um grande sonho, ou a própria sobrevivência também, né? Mas desempenharam um papel maravilhoso, na sociedade, mas desistem, né? Aquela motivação ela não persiste. Ou quando as coisas começam a dar errado, elas desanimam, né? Elas desmotivam esses empreendedores e essas empresas fecham. Então, quando eu me proponho a falar sobre estruturação de negócios, sobre trazer esse conhecimento, popularizar muitos desses conhecimentos, é justamente para isso. Para você não ver a primeira barreira, o primeiro grande desafio como algo intransponível. E que isso permaneça, né? Que isso não te impeça de continuar, né? E aí, pelo que a gente tem que substituir a motivação? Pela disciplina, né? E eu vejo assim, eu tô acompanhando um exemplo de uma pessoa, ela ainda não entrou na live, mas espero que entre ou que ela assista, depois eu vou mandar para ela. Que ela está numa persistência tão grande, quando a gente viu que o negócio não estava bem, e precisariam fazer muitas alterações, eu olhei para ela e disse assim, é uma mulher empreendedora. Eu olhei para ela e disse assim, olha, vou dar o nome de Maria, não é Maria. Maria, você precisa saber que você vai passar por situações muito difíceis. Nós vamos ter que fechar uma unidade para abrir em outro local. Tu vai passar até por algum tipo de constrangimento. Mas se tu superar essa fase, tu vai persistir, tu vai atingir os teus objetivos.
E ela está. E ontem foi um caos, porque realmente passou por uma situação muito complicada. E é agora que vamos testar se a disciplina vai falar mais alto que a motivação. Porque o que é a motivação final? Eu fui até dar uma olhadinha no dicionário para trazer um conceito bem específico, bem técnico para vocês. Motivação é a condição do organismo que influencia a direção do comportamento. Um sentimento interno e individual de satisfação que faz elevar o bem-estar, aumentar o sentimento de prazer e reforçar o sentimento de competência e de autodeterminação das pessoas. Então, são eventos ou atitudes ou até leituras, até a Raquel falando aqui na quinta-feira, que vai trazer para essa pessoa aquele gás, aquele ânimo de continuar, de fazer, de continuar fazendo, de fazer diferente, de fazer melhor, né? Tem muito treinamento em relação a isso, tem muito livro bom para quem gosta, né, de ler sobre isso, e que motiva, e que te leva para frente, né, e que faz as coisas acontecerem. Mas isso não sustenta a um longo prazo, né? Porque a motivação, ela vai acontecer, você vai se motivar, você vai idealizar, você vai sonhar, mas depois você vai ter que cumprir uma rotina para colocar isso em prática. E essa rotina se chama o planejamento empresarial, a estruturação do negócio, todas as coisas que elas têm que ser feitas repetidamente, né? Oi, Roberto, tudo bom? Elas têm que ser feitas repetidamente para que aquele negócio, aquela estrutura, aquela composição dê certo no futuro. Então, a motivação, é lógico que a gente tem que buscar sempre a motivação, mas a disciplina é que vai fazer essa motivação perdurar, digamos assim, gerar frutos ao longo do tempo, né? Que é a implementação de hábitos que a gente criou quando estava motivado. Então, por exemplo, hoje você idealiza a sua empresa, você constrói ela, você se motiva, é um grande sonho, e aí você tem que se planejar e saber que nem sempre serão flores, que muitas dificuldades virão, que muitos desafios precisarão ser superados, né? E que você vai ter que enfrentar tudo isso. E como que você enfrenta? Sendo disciplinado naquilo que precisa ser feito. Porque quando os problemas aparecem, o que acontece? O ser humano vai cuidar dos problemas e deixa de fazer o ataque da empresa, né? Deixa de trabalhar para a empresa dar certo nos outros setores e se preocupa com aquela carga negativa daquele problema. Mas se você tem a disciplina de implementar todas aquelas atividades que são necessárias para o negócio, você dali um pouco vai superar esse desafio e as coisas vão estar fluindo da mesma forma. Não sei se eu consigo me fazer entender, mas, por exemplo, eu vou abrir um restaurante, né? Então eu sei cozinhar, eu vou fazer esse restaurante dar certo, eu tô super motivada, eu fiz curso, eu fiz até o curso de boas práticas e achei lindo, maravilhoso, né? Oi, Rodrigo. E aí eu implemento o restaurante, eu estruturo, eu contrato a Raquel para estruturar esse negócio, eu tenho uma contabilidade boa e tal, e vamos botar para quebrar. E daí vem a concorrência e abre outro restaurante na frente do meu, mais barato ou com algum outro tipo de diferencial que está atraindo o público, e você vai ter que superar isso. Só que tu não vai deixar de fazer tudo que tu estavas fazendo para ir observar a concorrência e fazer o que ela está fazendo para ver se vai dar certo. Tu não pode abandonar toda a tua estrutura para ir cuidar de uma coisa, para ir se ater a outras coisas que tu até pode fazer isso, mas tu já tem que estar dentro da tua disciplina, do teu hábito, já tem todas aquelas atividades que você precisava desenvolver. Então, aí você vai fazer o que precisa ser feito, na hora que precisa ser feito, quando tu tem a disciplina, né? Porque o que eu vejo acontecer? Exemplo clássico, marketing, né? Então agora eu vou anunciar na internet e aí as minhas vendas vão bombar, né? Porque marketing digital tá na moda, e você vai lá, faz live, posta no feed, faz stories,
Durante 2 semanas, você está empolgadíssimo, animado, porque você descobriu técnicas de marketing digital muito acessíveis, você conseguiu entender, você não está nem gastando para fazer isso. E aí começa a dar resultado, mas dali um pouco não dá tanto resultado, porque vai oscilar, e aí você desanima e não faz mais. Mas se você colocar ali isso como um hábito, como uma disciplina, disciplinadamente, você agregar aquela atividade de marketing dentro da tua empresa e continuar colocando aquilo em prática, vai dar resultado a longo prazo, né? O que a gente tem que entender é que a motivação é uma coisa para curto prazo. A disciplina, de ser disciplinado, de colocar tudo organizado, de ser planejado, é para longo prazo. Tu não vai enriquecer o mês que vem. Tu vai conseguir manter o teu desempenho crescendo se tu diariamente continuar praticando aqueles atos que te deram, que começaram a dar resultado. Ah, por 3 meses não deu mais resultado, então revê a tua estratégia, porque você vai precisar mudar, mas não pode deixar de fazer. Então, quando eu trago esse tipo de tema aqui, é justamente para incentivá-los, né, a olhar para a tua empresa, fazer um planejamento consistente, né, e colocar em prática mesmo que você não esteja motivado, mesmo que você não queira fazer aquilo ali. A disciplina de ir lá todo dia, calcular, verificar o estoque, verificar o que o consumidor está querendo, fazer o teu pós-venda, porque o desânimo ele vai bater todo mundo, né? A motivação ela vai diminuir, ela vai esfriar e aí você não vai deixar de fazer as coisas. É por isso que as empresas fecham, porque elas não levam num longo prazo aquelas práticas que elas desenvolveram enquanto as pessoas estavam motivadas, né? E essa disciplina de ir colocando sempre em prática aquilo ali, mesmo quando tu não quer. Eu não liguei o ar-condicionado e tô derretendo aqui, agora deu. Oi, Fábio. E aí você vai colocando em prática, mesmo na hora que tu não tá motivado, você vai colocando em prática, você vai começando a ver resultado. Aí você se motiva de novo, né? E aí faz por motivação. Mas quando essa motivação baixar, você tem que continuar fazendo, né? Você tem que continuar construindo essa tua rotina, esse teu hábito. E assim, o ser humano, o brasileiro, ele, por ser tão criativo, ser um povo tão criativo, ele tem uma certa resistência. Ele diz que se ele tiver uma rotina muito dura, né? Se ele tiver rotina, ele não vai conseguir criar. Ele não vai conseguir fazer aquele diferencial que nós temos de inovarmos nas áreas que nós atuamos. Mas isso, na verdade, é um preconceito que nós desenvolvemos, né? E que eu acredito, sinceramente, vou ser bem franca aqui, que a gente fala isso mais por preguiça de desenvolver um novo hábito do que propriamente para ter a mente livre e imaginando e sonhando coisas. Mas e por que não desenvolver um hábito, a disciplina, também de ter momentos livres? Né? Na verdade, o que você tem que ser disciplinado é de não abandonar os teus projetos, né? De não abandonar aquelas práticas que estão dando certo. Essas você tem que ter a disciplina de cumprir. E para criar, para inovar, para ter a mente livre, coloque na sua rotina, na sua disciplina, não precisa ser todos os dias, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma viagem determinada para algum lugar que te inspire, que, enfim, quem trabalha no setor gastronômico, de acompanhar algumas pessoas, e tu vai conseguir manter a tua criatividade, né? Agora, se você não desenvolver a disciplina desses hábitos, né, dessas rotinas, de conferência, de encarar as coisas que você não está afim de encarar, né? Se você não desenvolver essas disciplinas, a tua criatividade não vai te sustentar a longo prazo. Você vai sempre estar, talvez, inventando uma coisa nova. Ah, então não deu certo porque eu não tive a disciplina de dar continuidade naquela empresa.
e aí desmotiva, fecha a empresa e tal. Aí você tem uma outra grande ideia, abre uma outra empresa num outro setor, com uma outra coisa diferente, que também você vai se desmotivar, né? Porque quando cair na rotina de executar aquele serviço, você não vai dar sequência e você vai, mais uma vez, fechar a empresa de novo, né? Outra empresa. Então, só a criatividade, só a motivação, só o sonho, só, né, a euforia, que ela não é constante, graças a Deus, porque senão a gente... O bom é que a gente estaria todo mundo magrinho, né? Porque dá um desgaste energético grande. Mas ela não sustenta um negócio a longo prazo. E aí a gente tem que baixar a cabeça e desenvolver essas disciplinas. E quais seriam disciplinas importantes para a estruturação de um negócio? É encarar que você tem que aprender primeiro noções de contabilidade, né? E entender pelo menos o que a contabilidade te conta. Porque a contabilidade, ela nos conta muita coisa. E sobre a empresa, sobre os nossos números, digamos assim. Então, é uma forma de tu desenvolver um negócio duradouro, é desenvolver a disciplina, né, de acompanhar aquela contabilidade, mesmo que não seja você que faça, mas acompanhar aquela contabilidade. É chato? É chato, né? Principalmente quando não está dando lucro. Aí é bem chato, né? Mas é uma disciplina que nós precisamos desenvolver. A disciplina do marketing. Quando a gente fala de micro e pequenas empresas, nós estamos falando daquele empreendedor que é a cara do negócio, né? Apesar dele ter que se estruturar, como eu já falei em outras lives, se estruturar para aquela administração se tornar profissional e a empresa não depender dele, o negócio existe por causa dele. Então ele é a cara. Então se você não tiver desenvolver alguma habilidade na relação de marketing e aparecer para os teus clientes, só aparecer quando a coisa está bombando, quando tem uma novidade, quando tem um evento, enfim, você vai afastar o teu cliente. Então, disciplinas nessa relação com o cliente são muito importantes. E outras disciplinas, assim, outros procedimentos, outras coisas, procedimentos internos, processos internos das empresas que às vezes ficam de lado e que precisam ser desenvolvidas pelo empreendedor também, se relacionam aos próprios funcionários. E quando a gente abre mão, ou quando a gente esquece, ou quando a gente deixa de lado, desenvolver, ser disciplinado, dar o exemplo, os funcionários vão seguir o nosso exemplo de não sermos disciplinados. Então, se você tem uma empresa e os teus funcionários são relapsos, desorganizados, primeiro olhe para si, porque provavelmente eles estão replicando o modelo de quem manda dentro do negócio, né? Eles estão replicando aquilo ali. E a grande maioria dos problemas que são relacionados a funcionários é por falta de exemplo dos seus gestores, né? Tem aquela frase que eu já falei em outras oportunidades, mas que eu gosto sempre de lembrar. Escada se lava de cima para baixo. Então, se você quer reorganizar, reestruturar ou estruturar uma empresa, comece por si, né? Comece por você tendo a disciplina que você quer encontrar nos seus colaboradores, nos seus fornecedores, nos seus parceiros, né? Porque é isso que vai construir a empresa. Então, quando a gente começa a analisar cada setor da empresa com essa ideia de que só a motivação não basta, que nós temos que ser disciplinados em colocar aquilo em prática, mesmo quando a gente não tem vontade, mesmo quando o lucro não está sendo animador, mesmo quando a atividade, ou quando acontece uma pandemia e a cidade esvazia, né, as ruas esvaziam e tudo mais, se nós não tivermos em mente, não, eu tenho que continuar fazendo o que eu estou fazendo, porque daqui a pouco as coisas vão acontecer de alguma forma, porque pode ser que não aconteçam como acontecia antes, falando mais especificamente da pandemia, mas se você não estiver no campo de batalha, não estiver no ringue, não estiver com a cara lá, não estiver dentro da tua empresa, não estiver lá no dia a dia acompanhando, você não vai saber nem como que isso vai acontecer, nem como que a mudança vai acontecer, né? Que as coisas não vão continuar da mesma forma. Então, a disciplina desenvolvida de acompanhar o teu negócio,
de acompanhar não só os teus erros, mas acompanhar os teus acertos, o que deu errado. Você tem que fazer o pós-venda, ponto. Deu certo ou deu errado, tem que fazer o pós-venda. Porque o erro você tem que corrigir, lógico, tá? Aprende com ele, corrige, resolve com o cliente, enfim. Agora, e o acerto que você não viu? Você vai conseguir replicar se você não acompanhar? Então, a disciplina de acompanhar o teu negócio no pós-venda, dando certo ou dando errado. Ah, eu entreguei, eu faço bolo, eu entreguei o bolo e eu ligar. E aí, gostaram? Ai, tava doce demais. Não, pode ser franco. Ai, tava doce demais, tava bom, né? Eu acho que o bolo meio passou, sei lá, o que podem reclamar de bolo. Mas, enfim, né? Vai sempre ter alguma coisa a agregar. Ou vai dizer assim, olha, tá maravilhoso. Sabe aquele confeito que você colocou em cima? Nossa, o pessoal adorou. Olha, e eu não tinha o que era para ser colocado, botei aquele, ficou melhor do que antes, né? Então, são coisas que tu só vai aprender do teu negócio se você for disciplinado de acompanhá-lo, né? E aí nem precisa falar que a disciplina de acompanhar a administração, mesmo que você não faça, né? É fundamental para qualquer um dos sócios, porque às vezes as sociedades elas têm 2 sócios, um é mais administrador que o outro, enfim, né? E aquele sócio fica meio de lado, não acompanha a administração. Qualquer coisa que acontecer, a empresa está ferrada, né, gente? Porque o outro não sabe nem como fazer. Então, ter a disciplina de acompanhar tudo, mesmo que você não ponha a mão na massa, porque na verdade a ideia é não colocar, né? Oi, tudo bom, Adriana? Bom, gente, então o meu motivo, como eu falei, a minha motivação de fazer essa live de quinta-feira, independente do tema, é trazer para os empreendedores noções sobre estruturação de negócio, noções sobre a administração, sobre as estruturas que eles podem construir, enfim. E também falar sobre as dificuldades que a gente enfrenta, o desenvolvimento pessoal da pessoa, do empreendedor, que impacta muito na administração e gera muito problema para a empresa. E eu tenho que ir lá falar como que a pessoa tem que se comportar. E falando em disciplina, né? Essa semana eu tô de férias, né? Mas eu desenvolvi a disciplina e resolvi manter a disciplina de fazer a live de quinta-feira, né? E aí, quando eu tava pensando, que tema eu vou fazer, eu não fiz nem enquete, né? Não fiz nem enquete entre as pessoas, tava tentando desopilar um pouco. E aí eu pensei, poxa, por que eu vou fazer a live? Porque eu tomei a decisão de fazer essa live toda quinta-feira. E tem gente, por mais que às vezes a audiência aqui na hora não seja tão grande, mais de 1.000 visualizações nas minhas lives de quinta, quase 2.000 visualizações das minhas lives de quinta, porque elas ficam gravadas, vai pro YouTube, vai pro Facebook, enfim, né? Então eu sei que tem gente que fica até esperando que eu faça, né? E aí, hoje eu não vou fazer, porque afinal, tô até de camisetinha aqui em casa, mas resolvi fazer, porque eu me comprometi. E é isso que a gente tem que pensar. E aí eu falo tanto para os meus clientes, até para alguns colegas, enfim, e aí eu não vou cumprir isso, né? Cumprir, tô aqui. Enfim, vai ser um pouquinho mais curta, mas vai ser. Então, é isso que a gente precisa tomar consciência para não falir, para não desistir, né? Porque aí, assim, se a gente tentar um pouquinho mais, dali um pouco vem um momento que vai te motivar. E aí depois você vai na disciplina, porque tem que fazer, depois vem momentos de motivação, você faz um curso, enfim, e continua tocando a tua música, continua fazendo o que tu tem que fazer, que o retorno vai vir, né? Então, sei que tem gente chegando agora, mas eu já tô terminando. Quase meia hora ali. Tem gente contando contigo. Obrigada! Que bom que eu faço um pouquinho de diferença na vida de vocês, de alguém, porque essa é a minha intenção. E é isso que eu vou continuar fazendo. E vou continuar tocando, né? Tem uma passagem que uma criança foi assistir um recital de piano, rapidinho agora para terminar,
foi assistir um recital de piano e ele gostava muito de piano, os pais levaram para assistir essa, nem sei se chama recital mesmo, mas uma apresentação de piano lá. E quando vê, o menininho se solta da mão e corre pro palco pro piano, porque ele queria tocar o piano, né? Aí ele foi lá pro piano, né? Cai, cai, balão, e entrou a celebridade lá, o pianista lá, né, famosésimo. E aí quando começou o cai, balão, que todo mundo olhou pro palco, os pais, putz, tá lá, a criança tá lá, né? O que tu tá fazendo aí? Sai daí, não sei o quê. E o músico, ele é muito conhecido, disse, espera. Aí só disse pra criança, continua tocando. E daí daquele cai, balão, vem as mãos do pianista e inclui notas, enfim, e faz uma música linda partindo do cai, balão e dizia para a criança, continua tocando. Então, às vezes, a gente se sente desmotivado, mas a gente tem que simplesmente continuar tocando o nosso cai, balão, que é o que vai fazer as coisas continuarem acontecendo. Porque às vezes parece que o que a gente está fazendo não está produzindo resultado, mas simplesmente pelo fato de continuarmos fazendo aquilo que precisa ser feito é que vai realmente nos levar ao resultado que a gente almeja, tá? Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Para a próxima quinta-feira eu vou tentar ver aí um tema bem legal para a gente dar continuidade a esses nossos encontros, tá? Agradeço muito quem me acompanha, quem assiste depois, enfim, essa live eu vou fazer para sempre. Na verdade, assim, eu tô entrando num outro projeto, fazendo conteúdo para advogados, enfim, mas a live de quinta para empresários, para esses temas, eu vou continuar, eu vou permanecer, enfim, independente do que acontecer, tá bom? Um abraço a todos e a gente vai se encaminhando para o final de semana, tá? Boa noite para todo mundo. E que bom, Adri. Que bom, tá? Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.